Olá, bom dia, graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Voltei aí para um vídeo devocional no dia de hoje. Querido, qual que é o tema de hoje do nosso devocional? Qual é a curiosidade? Hebreu, israelita, judeus são o mesmo povo? Quando a gente lê a palavra de Deus, principalmente no Velho Testamento, a gente vamos encontrar vários termos usando vários nomes sendo direcionado ao povo de Deus. Primeiro é chamado de hebreus, depois é chamado de judeus, outra hora é chamado de israelitas. E a gente alguns de nós ficamos com aquela dúvida: é o mesmo povo que está se tratando? É a mesma nação? E eu gostaria de tentar nesse vídeo esclarecer essa curiosidade. Foi uma das dúvidas também levantada aí no nosso Clube da Bíblia pelo nosso querido irmão Glaucio. Dúvida não, sim, ele pediu um esclarecimento, né? Lá no começo, quando nós estávamos ainda no livro de Bereshit, no capítulo de número 11. Então vamos lá. Em Gênesis capítulo 14, versículo de número Gênesis 14, versículo de número 13, diz assim: mas alguém que tinha escapado veio e relatou tudo a Abraão, o hebreu, que vivia próximo aos carvalhos de Mamre, o amorreu. Aqui Abraão é chamado pela primeira vez de hebreu. Vamos trazer um pouco do contexto aqui. O que está acontecendo? Abraão vivia na Mesopotâmia e Deus pede para Abraão ir para Canaã, para a terra de Canaã, porque Deus tinha uma promessa. Deus tinha essa promessa para Abraão. Queria dar a terra de Canaã como herança. E Deus vai confirmando ao longo da história essa promessa para ele, depois para o seu filho Isaque e depois para Jacó. Quando Abraão ele sai da Mesopotâmia e se dirige a Canaã e ele está em Canaã, ele é chamado de hebreu. E depois os seus descendentes começam a ser chamados de hebreu, tanto que você vai encontrar alguns textos referindo a Isaque como hebreu e também a Jacó e os seus descendentes como hebreu. Há duas vertentes que tentam explicar, que explicam por que Abraão é chamado de hebreu. Uma delas quer dizer que hebreu revela, né, ou se refere o povo do outro lado do rio, porque o povo hebreu, ou seja, esse povo a qual Abraão ele traz ali uma descendência, segundo essa vertente, diz que eles viviam ali às margens do Rio Jordão, por isso eles usam esse termo hebreu. Mas a vertente mais aceita pela tradição judaica é que Abraão e seus descendentes são chamados de hebreu devido ele ser da linhagem dos filhos de Eber. Isso você vai encontrar lá em Gênesis, no capítulo 10, versículo de número 25, que vai narrar aqui as descendências dos filhos de Noé. Quem são os 3 filhos de Noé? A família de Noé foram aquelas que saíram da arca, certo? Quem que estava dentro daquela arca? Noé, a sua esposa, e os seus 3 filhos e as suas 3 noras. Quem são os 3 filhos de Noé? Cã, Jafé e Sem. E Sem, ele é o filho que
origem à descendência de Abraão. Então aí você vai então na genealogia, desde Sem, você vai encontrar um filho por nome de Éber. Está lá no versículo 25, ó. A Éber nasceram 2 filhos. Aí você vai também no capítulo 11, no versículo 14, na verdade o capítulo 11, ali do versículo 10 até o versículo 32, vai narrar com mais precisão a linhagem de Sem, porque é a linhagem que vai vir o pai, né, Abraão, o pai da fé. Então ele dá mais ênfase em narrar melhor essa linhagem de Sem. Então ele começa ali narrando, né, desde Sem até Abraão, Então, dentro dessa narrativa de Sem até chegar a Abraão, nós temos ali no versículo 14, né, no capítulo 11, narrando assim, ó: aos 30 anos Salá gerou Éber. Depois que gerou Éber, Salá viveu 403 anos. Então aqui já narra, né, que Éber vem da descendência de Sem. Segundo algumas tradições judaicas, Éber foi aquele que ele preservou a língua hebraica. Lembramos que no capítulo 11, antes de narrar aqui a história a genealogia de Sem, vai contar o evento onde fala que as línguas foram divididas. Lembrando, queridos, que a Bíblia muitas vezes ela não é narrada por cronologia, e sim muitas vezes por tópicos, tá? Por tópicos. Então aqui, segundo a tradição judaica e alguns manuscritos, acredita-se que Éber foi aquele que a descendência de Éber não aceitou construir ou edificar a torre. Então ele não estava junto com aquele povo, e quando houve as divisões da língua, ele preservou a língua hebraica, que seria então a língua universal, porque antes da Torre de Babel existia uma só língua, tá ok? Então a partir daí o povo começa a ser chamado de hebreu, por se entender que eles vieram da linhagem de Éber, que se estabeleceu ali em Panarã, na Mesopotâmia. Então eles são chamados de hebreu. E ali no capítulo 14, Abraão é chamado pela primeira vez de hebreu, e posteriormente a sua descendência é chamado de hebreu. Aí você vai encontrar vários termos referindo a Isaac e a Jacó como hebreu. Israelita, quem são por esse termo israelita? Lembrando que Isaac, também filho de Abraão, teve 2 filhos. Primeiro Esaú e depois Jacó. São os 2 gêmeos. Esaú deu origem ao povo edomita e Jacó deu origem aos israelitas. Lembra que Deus mudou o nome de Jacó para Israel, que significa aquele que lutou com Deus? Então Jacó ele muda o seu nome, muda o nome de Jacó para Israel, e após ali o povo estar escravo no Egito, também se refere à descendência de Jacó como israelita. Então por isso que dá origem a este nome israelita, por ser da descendência de Jacó. Então mudou o tempo, mudou também a forma de chamar o povo. Agora chamam o povo de hebreu, mas também agora começa a chamar o povo de israelita. Por isso vem esse termo. Agora, e
judeu. Agora vamos ser rápido aqui para explicar um pouco por que o povo ao longo da história também é chamado de judeu. Lembra-se que Israel tinha 12 tribos e Judá era uma dessas 12 tribos. Havia mais outras 11 tribos. Os Rubionitas, o povo de Manassés, a tribo de Manassés, de Efraim, os Simeonitas, da tribo de Zebulon. Aí vai os 12 tribos. Lembra que quando formou a nação, foi dividido a nação para as 12 tribos. Judá teve a sua tribo, Benjamim teve a sua tribo. Vamos pular lá na frente, quando estamos já na monarquia, que os reis começam a dominar sobre o povo de Israel. Então o povo de Israel era ainda 12 tribos, no reinado de Saul era 12 tribos. Aí depois de Saul quem vem é Davi, é 12 tribos. Quando depois de Davi quem vem é Salomão, 12 tribos. Aí, queridos, Salomão ele se declina à idolatria e Deus reprova. E Deus diz: repartirei o seu reino. Só que Deus, ao amor a Davi, espera Salomão morrer. Salomão morre, assume o seu filho. Quando o seu filho assume, não aceita, o povo se revolta devido à opressão de imposto e se revolta, e ali o reino é dividido. Então as 12 tribos se dividem em duas, dividindo 10 tribos, se tornando o povo de Israel, e dividindo duas tribos, a tribo de Benjamim, que já era uma tribo muito pequena, devido aí ela ter passado um período no tempo de Juízes, em qual foi quase toda ela dizimada por um fato que aconteceu de estupro. Ela foi quase toda dizimada, sobreviveram 600 homens, e ela foi quase toda dizimada. Então ela se tornou uma tribo, mesmo ao longo dos anos, uma tribo muito pequena. Então se dividiu 10 tribos para um lado e 2 tribos para o outro, que as duas outras tribos eram Benjamim e a tribo de Judá. Então se tornaram duas nações, Judá e Israel. Israel com as 10 tribos e Judá com as 2 tribos. Ao longo da história foi vivendo assim: Judá tinha um rei e Israel teve um rei. Israel nunca teve um rei justo depois de Salomão. Foram sempre reis ímpios. E ali foi se alternando reis com golpes, né? Queria assumir o rei, ia lá, matava o rei que estava. Não era uma descendência, uma linhagem de uma família diferente dos reis de Judá, que foram todos descendentes da linhagem de Davi. Filho de Davi passou para outro filho, vai passando. Alternou entre reis bons e reis maus. Por volta de 722 a.C., Deus permite que a nação de Israel fosse levado cativo pelo rei da Assíria, que invade Israel e dizima essas 10 tribos. Essas 10 tribos são espalhadas pelo mundo após isso, e nunca mais se restabeleceu mais essas tribos. Enquanto isso, Judá continua com o seu reinado, devido a alternar um rei bom, um rei mau. Por volta de 586, agora Judá é invadida e Judá é tomada cativo e vai para a Babilônia. E dentro da Babilônia, o povo é chamado de os homens de Judá, são chamados esse termo, homens de Judá, e a partir dali eles começam a ser chamados de judeus. E então eles retornam, após ali 70 anos de cativeiro, eles retornam uma remanescente para a edificação novamente da terra de Israel. Então eles retornam. Ao retornar, por ser a tribo predominante, porque as outras 10 tribos elas foram dizimadas, elas foram praticamente extinta. Então sobraram alguns povos espalhados. Então quem retorna são o povo que estava cativo na Babilônia. Então eles retornam e começam a ser chamados de judeu a partir dali, mesmo que houvesse ali
povos de outras tribos que fugiram, que se espalharam pelo mundo, mas a tribo predominante que restabeleceu, que assumiu ali Israel foi o povo judeu. Então por isso vem esse termo, aonde o povo de Deus é chamado de judeus. Enfim, conclusão: quando a Bíblia se refere hebreu, israelita e judeus, ele está se dirigindo ao mesmo povo, ao povo de Deus, ao povo que Deus escolheu. Então o que muda, o que difere esse nome é o tempo, os anos que foram a época em que foi estabelecido e chamado este povo. Amém, querido? Espero que tenha esclarecido um pouco para vocês. Qualquer dúvida, qualquer pergunta, qualquer curiosidade, vocês podem me fazer essa pergunta aí no grupo. Às vezes em 15 minutos, 16 minutos não dá para a gente explicar tudo. É um texto gostoso, um assunto interessante para a gente estar estudando. Por isso eu tive esse interesse de poder estar fazendo esse vídeo com vocês. Deus abençoe e bom dia de trabalho a todos.